A pergunta que habitualmente nos fazem: por que o psicanalista é sério? A resposta é científica, tem que ver com o exercício da psicanálise e da ciência psicanalítica como um todo. Se deve a vários fatores. Primeiro, porque o analista precisa estar concentrado, observando, dedicado, olhando, atento ao material que o paciente, a associação livre do paciente, percebendo o tom das palavras, as palavras escolhidas, palavras que ecoam dentro de nós com mais facilidade, a maneira como o paciente caminha, a maneira como ele está postado, se entra no consultório arrastando os pés, com os ombros caídos, a maneira como ele está vestido, a maneira como ele combina a roupa, se a roupa combina, ou se tem algo estranho dentro dele ou na forma dele se comportar. Nós estamos o tempo todo observando o paciente em silêncio. Isso exige uma concentração, uma postura, uma atitude interna de exame fundamental, porque é daí onde nós vamos tirar essa atenção é que vai fazer com que nós nos foquemos em determinado ponto que vai montar a interpretação. Além do mais, essas experiências todas, essas observações todas vão ecoando dentro da nossa cabeça e provocando as nossas vivências contratransferenciais, que vai em algum momento nos permitir formular a interpretação com mais profundidade, ou escolher dentre aquilo tudo que nós vimos qual é o ponto mais importante, qual é o material que deve ser explorado, que deve estar embutido dentro da interpretação. A contratransferência nos dá o ponto de urgência da sessão, aquilo que é operativo naquele momento. E todo o resto é verdadeiro, mas nós não usamos como algo importante no momento, ou seja, a interpretação não vai circular, não vai ser tipo tiro de chumbo, com quem está caçando um pássaro ou uma ave ou algo assim, dá um tiro com muitos chumbinhos. Não, a interpretação é sempre um tiro sniper, sempre um tiro frontal, um tiro único, sempre apontando para um determinado alvo, e aí nós vamos corrigindo a interpretação para não nos distrairmos com coisas que não interessam e que naquele momento são verdadeiras, mas não são operativas. Então, o analista precisa ter essa atitude de concentração, de compenetração. Isso faz com que, obrigatoriamente, naturalmente, ele fique sério, porque ele está atento, ligado, comprometido dentro dele. Além do mais, ele nunca sabe o que o paciente vai dizer na associação seguinte. O paciente pode contar uma piada, mas pode dizer que o pai dele morreu horas atrás. Então nós temos que estar sempre naquela postura de acompanhar o sentimento do paciente, sempre um passo atrás, sempre considerando que o que ele diz, o que ele faz é mais importante. Nós vamos sempre seguindo o paciente atrás e jamais na frente. Não nos oferecemos como um modelo para que o paciente nos copie ou nos imite, mas sim nós buscamos o que é mais verdadeiro e autêntico do paciente a partir daquilo que ele vai nos contando. Então nós priorizamos o mundo interno do paciente o tempo todo. Isso faz com que a gente tenha então essa postura mais quieta, mais silenciosa dentro da sessão. Mas também cientificamente, o psicanalista tem que formular a interpretação a partir da parte madura da sua personalidade e não da infantil. Conteúdos mais profundos, as interpretações mais saudáveis que apontam para aspectos mais complexos do mundo interno do paciente vêm da parte mais saudável do psicanalista. Todos nós temos a nossa neurose que está relacionada com os aspectos infantis, com a nossa sexualidade infantil. A sexualidade adulta e a maturidade levam que o analista tenha uma saúde mais eficiente, e é daí onde tem que saírem as interpretações, as compreensões dentro de uma sessão psicanalítica. O que não quer dizer que o analista não possa brincar, eventualmente, rir, eventualmente, mas sempre com um olhar investigativo de o que leva o paciente a fazer o rir, o que leva o paciente a distrair o psicanalista, ou querer que o psicanalista seja leve, tranquilo dentro da sessão e tudo mais. Ou seja, sempre com a postura interna de investigador, sempre olhando o principal, o prioritário, o mais importante é o paciente, e o psicanalista tem a obrigação técnica e científica de estar olhando para o paciente sempre com muita seriedade. Dentro desse equilíbrio, de que em algum momento possa relaxar, ficar um pouco mais descontraído. A parte madura da personalidade do analista, que é aquela que faz com que ele tenha posturas, o comportamento maduro, deve ser sempre prioritária. Mas isso é como todas as profissões. Um cirurgião pode estar brincando na sala dos médicos, no bloco cirúrgico, minutos atrás, e quando entra dentro
da sala de cirurgia, se aproxima do paciente na mesa, ele muda o comportamento, ele é sério, ele é compenetrado. O Papa, quando anda por aí visitando os povos, brinca, conversa, interage, mas quando ele vai rezar a missa, ele se transforma, ele se concentra e se transforma numa pessoa séria. Ou seja, ele se liga, se conecta com o que ele tem de mais maduro, adulto dentro dele, para que ele possa formular pensamentos, ideias e transmitir conceitos sérios, maduros, saudáveis, digamos assim. Então isso é da observação popular. Todo mundo, de alguma forma, que tem consciência de que tem dentro de si o infantil e o adulto, busca se relacionar com o adulto para poder formular conteúdos, pensamentos, ideias mais interessantes. Em última instância, psicanalizar é isso, é poder entender essa dinâmica toda e formular interpretações desde a parte mais saudável da personalidade do analista em direção ao inconsciente do paciente. Sempre as interpretações estão dirigidas aos conteúdos do inconsciente, tem como objetivo final o insight, ou seja, fazer com que o ego do paciente se dê conta que tem algo lá dentro que ele sozinho não percebia. Isso é o insight, dito em palavras simples. E essa é a função primordial da interpretação, na medida em que nós vamos então reforçando, organizando, oferecendo elementos, permitindo que o ego tome conta, posse, entenda determinados conteúdos que estão dentro dele e que tem que ver com a sua neurose. Essa é a obrigação do psicanalista, é para isso que ele é contratado e é isso que ele tem que fazer. Isso só se pode conseguir de uma maneira séria, compenetrada, centrada, observador, uma atitude interna de gente grande. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje, bastante sintético sobre o porquê os psicanalistas são tão sérios. Um abraço e até o próximo vídeo.